Voltamos. Agora vamos resolver os exercícios sobre os conhecimentos específicos, tá? Como a gente já viu um pouquinho das imagens, já relembramos algumas coisas, vai ficar muito mais tranquilo, tá? Mas a ideia é essa, você relembrar alguma coisa, mas fazer o exercício com aquilo que você estudou. Não só com aquilo que você está vendo aqui, é uma revisão rápida. Não, eu quero que você use a sua memória, eu quero que você resolva os exercícios com aquilo que você estudou, certo? Então vamos lá. Assinale as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O processo básico do ciclo hidrológico contempla as etapas abaixo descritas. 1. A evaporação. 2. A transpiração. 3. A precipitação. 4. A infiltração. E 5. Os escoamentos superficiais e subterrâneos. Das afirmativas apresentadas estão corretas. Letra A, 1, 2, 3, 4 e 5. Letra B, apenas 1, 3 e 4. Letra C, apenas 1, 3, 4 e 5. Ou a letra D, apenas 1, 2, 3 e 4. Então, ele quer saber o processo básico do ciclo hidrológico. Qual que é o básico do ciclo hidrológico? Aqui ele não quer saber somente se a água está evaporando ou está precipitando. Não é isso. Ele quer saber quais são as fases. Então, vamos lá. Dentro do ciclo hidrológico, eu tenho evaporação? Tenho, que é o principal. Se não tiver evaporação, não tem o resto. Transpiração, também tenho? Tenho. Quando eu falo do ciclo longo, lembra? Tem a transpiração das plantas, das árvores e dos seres vivos. Tenho precipitação? Tenho, porque a precipitação é a água que volta para a superfície da terra. Tenho infiltração? Tenho, quando a água está lá correndo pelo rio, mas parte dela está entrando no subsolo. E o escoamento superficial e subterrâneo? Tenho? Tenho. O que é isso aqui, escoamento superficial? É quando a água vai escorrendo pela superfície e vai formando os rios. E no subterrâneo? Também, porque nós não temos os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos é como se fossem rios debaixo da terra. Então, também tem isso. Então, nós temos a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 correta. A afirmativa correta, a alternativa correta, perdão, é a letra A. 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretos. Isso aqui é uma questão que já caiu em outro concurso. Não foi no concurso da DASA, mas já caiu em um concurso. Então, veja que é muito simples o que ele pergunta sobre ciclo hidrológico. De novo, acerca de ciclo hidrológico. Balanço hídrico e bacias hidrográficas, julgue o item subsequente. O balanço hídrico climatológico aplica-se à caracterização de secas e o balanço hídrico sequencial ao acompanhamento da disponibilidade de água no solo, tanto em tempo real como ao longo de vários anos. Essa alternativa, ela está correta. Por quê? Basicamente, o balanço hídrico climatológico, ele vai considerar os últimos 30 anos. É como se fosse uma análise de um longo período, 30 anos. E aí, com base nisso, eu consigo saber se o tempo foi mais seco, foi mais chuvoso, teve mais estiagem e tudo mais. Então, a caracterização de secas e também de tempos de estações chuvosas. O sequencial, ele é mais um acompanhamento das condições reais no dia a dia. Então, pode ser tanto mensal, pode ser uma vez por mês, esse balanço sequencial, pode ser trimestral, pode ser anual, pode ser diário. Ele faz mais ou menos um panorama sobre todo o território brasileiro. Ele vai dizer como está o armazenamento de água, as condições de evaporação, se teve
excedente, se teve um déficit nos recursos hídricos. Então, o balanço hídrico climatológico ele vai se aplicar à caracterização de secas, porque ele vê um período mais longo, e o balanço hídrico sequencial, ele acompanha essa disponibilidade de água porque ele é mais no tempo real. Ele pode ser mais diário, pode ser mensal, ele pode ser semestral e por aí vai, tá? Então, o gabarito dessa questão, ela está certa. Essa é uma questão um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais complicada, mas nada de pânico, tá? Ah, professora, eu fiquei na dúvida, eu fiz uma questão, não entendi, fiz uma questão, não consegui lembrar a resposta, não entendi por que o gabarito é esse. Pesquisa, você está na fase de estudar para o concurso, você não está na fase de concorrer, você não está fazendo a prova, você está estudando, então se dê a liberdade de pesquisar. Ah, fiquei na dúvida sobre isso, pesquisa. Quanto mais você pesquisar, mais vai ficar fácil o assunto para você, porque você vai pesquisando, você vai lendo, seu cérebro vai anotando essas informações importantes, tá? Então, teve dúvida de alguma questão? Lê, pesquisa, vai atrás. É isso mesmo. Próxima questão. Assinale a opção que apresenta corretamente o nome do fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera que ocorre fundamentalmente da ação da energia solar associada à gravidade e à rotação terrestre. Olha aí, ó, como que a água é evaporada. Através da energia solar, gravidade e rotação da Terra. Tudo isso interfere nesse processo de evaporação da água. Então, a questão quer saber o nome do fenômeno global de circulação fechada da água, que ocorre entre a superfície terrestre e a atmosfera. Ponto. Se você pegar essas informações, você já consegue saber a resposta. Você pega as palavras-chave e você faz aquele clique no seu cérebro, daquele clique, ah, lembrei o que é isso. Porque tem as palavrinhas-chave que vão te auxiliar na lembrança daquilo que você estudou. Então, eu estou falando de circulação fechada da água entre a superfície da Terra e a atmosfera. Ele quer saber qual que é o nome que se dá àquele processo que a água sobe e a água desce. Qual que é o nome desse processo aqui? Independente se tem árvore fazendo transpiração, se tem infiltração, ele não quer saber isso. Ele quer saber o nome do processo, desse processo. A água sobe e a água desce. Qual que é o nomezinho disso aqui? É evaporação? Não. Porque o nome desse fenômeno não é evaporação. É chuva? Precipitação? Evapotranspiração? Não. O nome do fenômeno, o nome desse processo de água evapora, água precipita, é o nosso ciclo hidrológico. Esses outros aqui, eles estão dentro do ciclo hidrológico. Então, a evaporação, a chuva, a precipitação e a evapotranspiração são fases ou são momentos que estão dentro do ciclo hidrológico, tá? O nome do fenômeno é ciclo hidrológico. O nome do fenômeno é ciclo hidrológico. Outro. O oxigênio dissolvido é um parâmetro químico do tratamento da água relacionado. Letra A, ao sabor que confere a água. Letra B, a oxidação de tubulações, tornando-as frágeis e passíveis de ruptura e substituição periódica. Letra C, a reação dos produtos químicos usados para o tratamento de água. Letra D, a necessidade dos humanos e animais de usarem o oxigênio da água que bebem. Ou a letra E, aos organismos aeróbicos que usam oxigênio no seu processo respiratório.
Nossa, professora, o que isso tem a ver? Isso é um assunto que está no seu edital. Estava no seu edital, nós falamos sobre ele, nós falamos um pouco sobre esse assunto na aula, falamos, sim. E é importante você fazer questão. Ah, você não falou disso, professora, na sua revisão, a senhora não citou sobre oxigênio, não. Eu não citei. Mas existem várias formas de estudar. Uma delas é fazer revisão. A outra é praticar. E como que se pratica? Fazendo exercício, fazendo questões de concurso. Eu falo que é assim, imagine que você não saiba andar de bicicleta e quer aprender a andar de bicicleta. Aí você vai à livraria, vai à biblioteca, pega um livro e lê como se anda de bicicleta. Qual é o processo? Ah, você tem que ter a bicicleta, depois tem que fazer isso. Você estuda, você lê tudo sobre bicicleta. Quando foi criada a bicicleta, quais foram as primeiras bicicletas criadas, a evolução da bicicleta, como se anda, quais são os riscos. Você lê tudo, mas você nunca pegou uma bicicleta, subiu e andou. Você só leu. Vai adiantar? Você vai aprender a andar de bicicleta? Não, porque você só leu. Aqui é a mesma coisa. O nosso estudo, não necessariamente concurso. Concurso também, mas tudo na vida. Quando você vai estudar, principalmente coisa que você tem que ler muita coisa, questão de prova, não sei o quê. Quanto mais você praticar, mais você vai aprender. Então, pega a questão, uma questão, professora, eu não lembro desse assunto. Mas vá na questão, resolve. Leu a questão, ficou na dúvida? Pesquisa, vai no computador, vai no Google, volta na aula, faz o que for, se vira, entendeu? Vai atrás da resposta. Se você não sabe a resposta, vai atrás da resposta, se você vai achar. E quando você for atrás da resposta, quando você pesquisar, você ler, perguntar para a professora, ler o material de novo, vai ficando cada vez mais claro o assunto para você. Então, duas formas de estudar. Além da aula que você assiste, além do material que você lê, isso é só o início, é o começo do processo. Você vai estudar como? Fazendo as suas revisões. Aí cada um tem a sua forma de fazer revisão. Tem um que gosta de fazer resumo, tem outro que gosta de fazer mapa, tem outro que gosta de fazer desenho, tem outro que gosta de ficar falando sozinho, dando aula sozinho, né? Às vezes fica assim, vou falar desse assunto no quarto. Outros escrevem no papel e cola na parede, cola na geladeira, cola na porta do banheiro, cola pela casa inteira. Cada um tem a sua forma de fazer revisão. E a outra forma de estudar é resolvendo exercício. Quanto mais você resolver, mais vai ficando fácil. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, nossa, de novo essa questão. Você bate o olho, você já vai marcando certo. Porque você já está prático, você já praticou bastante, você já está sabendo, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão de oxigênio na água. Oxigênio dissolvido. Vamos lá. Primeiro, a água não tem sabor. Então, o oxigênio na água não vai interferir no sabor da água. Oxidação da tubulação, tornando-as frágeis passíveis de ruptura. Também não. O oxigênio não vai causar isso tudo. O oxigênio dissolvido, quando ele é usado como parâmetro, não é para isso, tá? C. Reação dos produtos químicos usados para o tratamento da água. Também não. O oxigênio não vai reagir com nenhum produto químico na hora de tratar a água. D. A necessidade dos humanos e animais de usar oxigênio. Não, os seres humanos não usam oxigênio presente na água. Ponto. Você tem que saber isso. Se você não respira debaixo d'água, é porque você não utiliza o oxigênio que tem na água. Então, já está errada por aqui. Aos micro-organismos aeróbicos que usam oxigênio nos seus processos respiratórios. Resposta certa. Por quê? Porque quando eu tenho oxigênio, já que eu tenho o oxigênio dissolvido na água, eu posso ver através de análise laboratoriais, usando esses parâmetros, quantos de organismos patológicos ou não patológicos estão presentes na minha água. Então, eu pego uma amostra de água e aí eu vou ver quantos micro-organismos patológicos, aqueles que causam doença, ou não patológico, o que não fazem mal à saúde, está presente na minha água.
E aí eu vou usar o parâmetro A. Eu posso ter tanto desse micro-organismo 1, eu posso ter X de miligramas presente desse organismo na minha água. Se tiver a mais, a água está imprópria para uso, entendeu? Então, os parâmetros químicos usados relacionados à água é sobre os organismos aeróbicos que eles usam o oxigênio presente na água para respirar. Então, aí eu consigo saber se tem muitos micro-organismos patológicos ou não. E através disso eu vejo se a água está própria ou imprópria para o consumo. Isso aqui já é uma coisa mais que tem a ver com o saneamento básico na questão de tratamento da água, tá vendo? Mas é uma questão também que foi cobrada em concurso e pode sim ser cobrado no seu concurso. As questões, os assuntos elas vão se interligando, elas não são separados, tá? Os assuntos não são isolados. Outra questão. A respeito de organismos geneticamente modificados, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Recursos Sólidos e a Lei dos Crimes Ambientais, julgue o item subsequente. Apesar da nossa banca, a banca do concurso da DASA não ser CESP, mas eu trago essas questões não é nem por causa do enunciado, é por causa do conteúdo da questão. Então, isso daqui, você nem precisa se preocupar com esse enunciado que você lê e você fica assustado. Não se preocupe com isso. Eu quero que você volte sua atenção para isso aqui, ó, para essa assertiva. Através disso, a gente vai estudando, tá? Então, olha aqui, ó. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural está sujeita a outorga pelo poder público. Por que eu falo para não se preocupar com esse enunciado grandão? Porque você vê que não tem nada a ver. Você vai ler esse enunciado, você fica assustado. Você fica, meu Deus, que questão vai ser essa? Eu não estudei nada sobre crime ambiental. Pelo amor de Deus. Essa professora tá louca. Não, eu quero que você foque na questão. Então, vamos lá. A questão quer saber sobre outorga do poder público. Está dizendo que, para satisfazer as necessidades de pequenos núcleos populacionais, esse núcleo populacional precisa de uma outorga do poder público para utilizar o recurso hídrico. Então, é como se fosse aqui, ó, o núcleo populacional A tem um riacho que passa bem pertinho dele. Para esse núcleo utilizar este recurso hídrico aqui para as suas necessidades de higiene e consumo, para ele poder utilizar essa água, ele tem que ter uma outorga do poder público. É isso que está dizendo a questão. Então, a população, pequena população, para utilizar o recurso hídrico para as suas necessidades, precisa de outorga do poder público? É isso que está dizendo. Tem que interpretar a questão, tem que entender, desmembrar essas palavras esquisitas e entender o que está falando. Está falando isso. E aí, esse núcleo populacional precisa da outorga de direito de uso do recurso hídrico? Não, não precisa. Essa assertiva está errada. Não precisa de outorga do direito de uso. Por quê? Olha aqui como é que está na legislação, um trechinho. Independem, ou seja, não depende, não precisa de outorga pelo poder público, conforme definido em regulamento. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. E as outras exceções é derivação, captação e lançamento de insignificantes e acumulação de volume de água considerada insignificante. Mas a nossa questão estava aqui. Como que eu vou lembrar disso, professora? Lendo a legislação. Não tem para onde correr. Principalmente no concurso da DASA, é muito provável que se fosse cobrar uma questão dessa,
ia dizer assim, ia estar assim, de acordo com a lei, aí ia estar a lei, entendeu? Questões assim que são tiradas de legislação, geralmente questões como a banca que vai fazer a prova da DASA coloca de acordo com a lei tal, 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 aí coloca as alternativas, entendeu? Então, questão de legislação não tem para onde correr. O examinador vai lá na legislação, vai tirar um trecho da legislação, vai colocar na sua prova, vai trocar uma palavra, vai colocar uma palavra que não existe, vai fazer uma brincadeira com as palavras e vai colocar uma alternativa correta, que vai estar exatamente como a lei, e as outras não. Já já você vai ver umas questões que são tiradas exatamente da legislação e eu vou mostrar como que o examinador faz quando é questões tiradas de legislação. Tá? Então aqui essa alternativa, esse enunciado está errado, certo? O motivo está aqui, ó. Independe de outorga, pequenos núcleos populacionais pedir outorga para usar os recursos hídricos. Outra questão, olha aí, ó. A Lei 9.433 de 97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Um dos instrumentos de gestão previsto neste instrumento legal é a outorga de direito de uso de recursos hídricos, que tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Segundo essa lei, a outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a. Veja, a questão vai direto na lei. Já falou logo, primeira palavrinha, a lei 9.433. E aí ele deu um parágrafo, uma introdução, um texto, uma historinha para você, né? Falou o que institui, o que essa lei institui, falou de instrumentos legais que são utilizados na Política Nacional de Recursos Hídricos e entre estes instrumentos ele falou da outorga de direito de uso, certo? Segundo essa lei, qual lei? 9.433, a outorga de direito de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a. Ele basicamente foi na legislação, pegou um trechinho da lei e criou uma questão. Qual que é a resposta? Na Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Eu tô falando da Política Nacional. A Política Nacional não pode exceder 35 anos, porque na sua prova tem a Política Nacional dos Recursos Hídricos e tem a Política dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. Sim, tem essas duas leis. Essa aqui é a Lei 9.433 e essa é a Lei 2725. Temos essas duas legislações. As duas legislações falam basicamente a mesma coisa e as duas legislações vão trazer este prazo de outorga, tá? As duas legislações vão trazer. Só que cada uma tem um prazo diferente. Cada uma é um prazo. Por exemplo, na Política Nacional de Recursos Hídricos, o prazo não pode exceder 35 anos. 35 anos. Não pode passar disso. E na Política de Recursos Hídricos, eu inverti, né? De Recursos Hídricos do Distrito Federal, o prazo não pode exceder 25 anos. Professora, como que eu não vou me confundir com isso? Lembra, quando falar de nacional, o nacional é o que abrange o Brasil inteiro, 35 anos. É o cara velho, é o sabichão. Ele já tem experiência. E o Distrito Federal é o novinho, tá começando agora. Tá seguindo os passos do cara aqui, ó. Esse aqui é o cara. Aquele cara que já conquistou tudo,
tem um carrão, tem uma casona, bem-sucedido. É o nacional, tem 35 anos. E o Distrito Federal, ele é novinho, começou agora, ele está começando a aprender a viver, aprendendo a fazer as coisas. Ele tem 25 anos. Tá vendo? A política nacional tem 35 anos e a política do Distrito Federal tem 25 anos. Tá? Porque isso faz confusão na hora da prova. Você bate o olho, você lê rápido demais, você não presta atenção e olha aqui, ó. A questão a banca, ela é maldosa. Ela coloca as duas, ó, 25 anos e 35 anos. Aí você lê a questão, você fica na dúvida, 25 ou 35? Eu não lembro. Eu sei que eu já vi esses dois números. Lembra que o 25 é aquele cara que já é casado, tem filho, já tem sucesso na vida, já conquistou tudo. Ele é o cara, é da política nacional. E o 25 é o jovem, começou agora, está começando a sua caminhada e usa o cara mais velho como exemplo. Esse aqui é a política do Distrito Federal, tá? Então, quando fala de Política Nacional de Recursos Hídricos, prazo de outorga é 35 anos. 35 anos. Não confunda. 35 anos. Se você confundir isso na prova, eu vou ficar triste. Muito triste. Vamos fazer mais uma questão. Só mais essa, tá? E a gente dá um intervalinho. O artigo 1 da Lei 9.433 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem como base, entre outros, o seguinte fundamento. Veja que agora ele colocou bem mais específico, ele colocou o artigo 1º da legislação. Então vamos lá. Letra A. A água é um bem de domínio público e privado. Já vou falando a alternativa, já vamos ver o que está errado e o que está certo, tá? Para ser mais rápido. Está errado. Não é privado. A água é um bem de domínio público. Ponto. Não tem esse privado. B. A água é um recurso natural limitado. Tira esse izinho de ilimitado. Ele é limitado. Mas dotado de valor econômico. Sim, ele tem valor econômico. Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano, correto. E o atendimento da geração de energia, errado. Na legislação está dizendo o consumo humano e matar a sede de animais. Não está usando essa palavrinha, tem uma outra palavrinha que eu tenho dificuldade de falar. Então, o significado da palavrinha é essa, matar a sede. Então, é matar a sede de animais e o consumo humano. Então, isso aqui está errado. Letra D. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo da água. E a letra E. A gestão dos recursos hídricos deve ser errada, descentralizada. Tem que ser descentralizada. Descentralizada. Ah, professor, eu não lembro desse daqui, da letra D. Mas a resposta é a letra D. Eu vou te mostrar por quê. Artigo 1º da Lei 9.433. Olha aqui, os fundamentos da lei. E aí, coloquei aqui, ó, destaquei o inciso 4. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Agora me fala se não está exatamente igual à letra D. Está exatamente igual, as mesmas palavras. Se você ficou na dúvida nessa questão, na hora de resolver, pega a legislação, abre a legislação no seu computador, pega ela impressa, não importa, abra lá, vai lá no artigo 1º da lei e lê item por item, lê este, aí lê a alternativa A, lê o segundo inciso, lê a letra B. Vai fazendo isso, você está estudando, você está aprendendo, tá? Não tenha medo de fazer isso, faça, que quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ficar a legislação na sua cabeça. Então, a alternativa aqui é a letra D. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo da água. Se você olhar no artigo 1º, os incisos, você vai ver que tudo que eu falei
estava lá na legislação. A água é um recurso limitado, a gestão deve ser descentralizada. Esse aqui, em situações de escassez, você também vai ver lá. Tá igualzinho na legislação, exatamente igual, certo? Então, vamos dar uma pausa, beber uma água, fazer um xixi, desacelerar, porque eu já estou acelerada, já estou falando muito rápido. Então, vamos dar uma pausazinha e daqui a pouco nós voltamos.